amor venceu, brilha na luz, iluminou as trevas. Nós somos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Sua aurora veio anunciando que nova era foi inaugurada. Nós somos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. No coração de todo homem nasce a esperança de um novo tempo. Nós somos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso irmão, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez, estamos entrando em vossas casas para, com a palavra de Deus, animarmos e reafirmarmos a nossa fé no Cristo ressuscitado. Queremos lembrar nossos irmãos que partiram desta vida pelo 7º dia de Milton Martinez, também por Luiz Carlos Molinês, Ana Maria Perpétuo Real, pela saúde de Patrícia Dias de Oliveira, internada no hospital Covid-19, pela saúde de Guilherme Rodrigues e também por Margarete, que trabalha na UTI do hospital, agora não me lembro o nome do hospital que ela trabalha, Beneficência Portuguesa. Que Deus a proteja nesse trabalho importante de salvar vidas. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que sois ungido do Pai, e por vosso sangue nos libertastes de nossos pecados, tende piedade de nós. Cristo, que curais as feridas da alma e dais aos que sofrem o óleo da alegria, tende piedade de nós. Cristo e som, Senhor,
e sou. Deus, nosso Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza nos caminhos da vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai nossos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao nosso nome. Vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, o Espírito do Pai, vós, Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós sois Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos e filhas de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como os discípulos atentos à voz do seu mestre, acompanhemos a palavra que o Senhor nos dirigirá e que o nosso coração seja aquecido por essa palavra que ouviremos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele, entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi, dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até a minha carne repousará na esperança. Porque não
não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu Santo Espírito experimente corrupção. Desce-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou como os estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo ao Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho ao meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, e minha alma rejubila de alegria. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Minha alma rejubila de alegria.
Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo da vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio das coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E nesse final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Ele perguntou: o que foi? O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres viram. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois inteligentes e lentos para crerem em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, estamos celebrando hoje o 3º domingo do nosso tempo pascal. Tempo de refletirmos a presença do ressuscitado entre nós. Jesus está vivo, presente em cada um de nós. Mesmo nestes momentos difíceis, momentos de provações, nós queremos ter essa certeza: Jesus caminha conosco. Caminho é a palavra que Jesus sempre insistiu com todos os seus discípulos. Não fiquem parados, coloquem-se a caminho. Colocar-se a caminho é realizar as obras de Deus. Não apenas proclamar, mas realizar, palavra e ação. As duas devem caminhar juntos, para que possamos ver de fato os sinais do reino de Deus presente em nossas vidas. A palavra de Deus que nos é dirigida hoje
se inicia com os Atos dos Apóstolos. É Pedro falando à multidão e aos chefes dos sacerdotes, às autoridades da época. Naquela época, muitos profetas haviam aparecido. Na sua maioria das vezes, falsos profetas, que vinham com falsas promessas, arrebanhavam pessoas, as autoridades os matavam e o povo se dispersava. Não ficava ninguém, porque eram promessas que não tinham fundamento. Esses falsos profetas, eles vinham para tomar o poder, seja o poder de Roma, seja o poder do povo de Israel. A ambição que eles tinham era uma ambição pelo poder, não era uma ambição pelo bem-estar do povo. Pois bem, Pedro é testemunha de que aquele que veio, Jesus, vem trazer um outro tipo de poder, o poder de servir, o poder do amor. E Pedro, cheio de coragem, se dirige à multidão e aos chefes daquele povo e diz: aquele que veio trazer o bem, vocês assassinaram. Pedro não teve medo de denunciar o que as autoridades haviam feito com Jesus. Vocês o assassinaram, colocando-o numa cruz. Pior dos sacrifícios, o mais vergonhoso. O nosso Jesus foi crucificado como um bandido. A cruz era destinada aos piores crimes. E aí cabe nos perguntar: que crime Jesus fez? Que mal ele proporcionou ao seu povo na época? Jesus passou fazendo o bem, Jesus passou curando, Jesus passou ensinando, mas mais que isso, Jesus passou advertindo aqueles que o ouviam: cuidado com essas autoridades, eles não respeitam vocês, eles não estão preocupados com vocês. A preocupação das autoridades judaicas era agradar o Império Romano, e isso não agradava a Deus, evidentemente, porque cada vez mais o povo sofria, cada vez mais o povo era sacrificado, e eles viviam bem à disponibilidade do Império Romano. É contra esse império, é contra essa subserviência que Jesus denuncia. Aí está o motivo da sua morte. Jesus não morreu porque Deus quis. Deus não é maldoso, Deus não é rancoroso. Ele não ia permitir esse tipo de assassinato àquele que veio proclamar o seu reino aqui na terra. O reino de Deus incomoda muita gente. O reino de Deus incomoda até hoje. Muitos aceitam Deus, mas não aceitam o seu reino. Quando se fala em igualdade, em justiça, em partilha,
em não enriquecimento ilícito, nós não gostamos. Nós achamos que isso não é palavra de Deus. Deus criou o mundo para todos. Por isso que no Evangelho, Jesus põe-se a caminho com os discípulos de Emaús. Assim como acontecia com os profetas antigos, os falsos profetas, quando Jesus é pregado na cruz, os seus discípulos se esparramam. Eles não ficam, eles saem porque estão com medo. E aqueles dois estão de volta à sua cidade e vão conversando pelo caminho. E entre essa conversa, eles diziam: vejam, ele prometia nos libertar, prometia um novo reino, mas nada disso aconteceu. Continuamos na mesma situação. Voltemos para os nossos afazeres. E Jesus coloca-se a caminho com eles. Eles não reconhecem Jesus. Ali está um forasteiro, alguém desconhecido, não tem mais aquele rosto que eles haviam conhecido. E vai caminhando com eles e pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho? Os dois ficam tristes. Você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Assassinaram Jesus, o Nazareno, aquele que viria para libertar o povo de Israel. O assassinaram e o penduraram numa cruz. Jesus olha para os dois e diz: como sois lentos, como vocês demoram a perceber, como nós demoramos muitas vezes a perceber. Nós também somos lentos, nós queremos soluções imediatas, nós corremos atrás de soluções mágicas, daqueles que reúnem multidões, daqueles que prometem, daqueles que louvam com grande barulho, mas não proclamam a palavra de Deus, a verdadeira vontade de Deus. E Jesus pacientemente vai explicando para os dois discípulos toda a Escritura, a começar por Moisés, passando pelos verdadeiros profetas, aqueles que o haviam anunciado. Chegando já perto do povoado, Jesus ameaça ir em frente. Os discípulos não permitem. Já é tarde, Senhor, fica conosco, o dia está se acabando e a noite vem caindo. É perigoso caminhar à noite, é perigoso caminhar no escuro. Nós devemos ter a luz da palavra de Deus. E Jesus aceita ficar com os dois. Vem-nos à mente uma pergunta: por que Jesus aceitou ficar com os dois? Ele poderia seguir o caminho, ele estava ressuscitado, ele poderia desaparecer, poderia se tornar invisível, nada mais lhe aconteceria. Não, Jesus aceita. Jesus percebe que aqueles dois haviam captado pelo menos um pouco do seu ensinamento. Eles acolheram um forasteiro, acolheram um desconhecido. Eles não sabiam que era Jesus. Mesmo assim, ele os carregam para dentro de casa. Vão lhe dar uma refeição
uma cama, um momento de descanso. Olha que belo exemplo esses dois discípulos dão a um forasteiro, a um estrangeiro, a alguém que se coloca a caminho esfarrapado. Ninguém andava bem vestido pelos caminhos daquela região. Quem andava bem vestido eram as autoridades, e elas não andavam, eram carregadas, elas não se punham a caminho. E Jesus senta-se com aqueles dois, e ao partir o pão, eles reconhecem Jesus. É Ele, é o Mestre, é o Senhor, Ele está vivo. Jesus se torna invisível. Eles não veem mais Jesus. E aí um olha para o outro e diz: e o nosso coração não estava ardendo enquanto ele explicava as Escrituras? O nosso coração deve arder quando explicamos as Escrituras. Não sejamos apenas doutrinários. Muitas vezes é mais fácil passar uma doutrina. Desde criança, desde o momento em que queremos passar uma mensagem aos pais que querem batizar seus filhos, nós falamos em doutrina. Dificilmente falamos da vontade de Deus, da palavra de Deus. Dificilmente fazemos os corações arder. A palavra de Deus deve arder em nossos corações. Ela é chama que não se apaga. Ela é chama que não se consome. Como a sarça ardente, que ardia e não se consumia, porque é Deus que nos fala. E os dois discípulos voltam correndo para Jerusalém. Lá encontram os outros, que também dizem: Ele ressuscitou. Aqueles que as autoridades mataram, está vivo. Pedro viu à beira do lago. E os dois falam tudo o que havia acontecido no caminho para Emaús. E eles se convencem que Jesus, o ressuscitado, está entre eles. Não devem temer. Mas aqui há um fato interessante. Um fato que nos chama a atenção. Ainda hoje, nós agimos da mesma forma. A primeira aparição do ressuscitado se dá às mulheres. Mas a mulher não era ouvida naquele tempo. Jesus apareceu a Maria Madalena como um jardineiro. E ela reconheceu Jesus, porque Jesus a chamou pelo nome: Maria, sou eu. E Maria anunciou aos discípulos. Os discípulos não mencionaram que Jesus havia aparecido às mulheres. Eles disseram: Pedro viu, vocês viram, ele ressuscitou. Mas foram as mulheres que viram primeiro. As mesmas mulheres que acompanharam Jesus o tempo todo. Olha a força da mulher. Quando Jesus é morto, elas estão aos pés da cruz. Quando Jesus é sepultado, elas não correm, elas ficam à beira do túmulo. De madrugada, as mulheres vão levar perfume para passar no corpo de Jesus. Não encontram,
mas vêm anjos. Maria Madalena, de manhã cedinho, vai chorar. Ela sente falta daquele que ela amava. E ele a reconhece e ela o reconhece. As santas mulheres estavam presentes e continuarão presentes no meio dos discípulos e farão um belo trabalho de anúncio da vontade de Deus. Homens e mulheres são iguais, não são diferentes, não há inferioridade, há igualdade. Esta é a grande novidade do reino. É isto que incomoda. O reino que Jesus anuncia não tem o poder, ele tem o serviço ao povo. Ainda precisamos caminhar bastante, ainda precisamos melhorar muito, ainda precisamos socorrer muito aqueles que ninguém socorre. Estamos em tempos difíceis, tempos de pandemia. As autoridades não estão preocupadas com o povo, estão preocupadas com a economia e com o poder. Eles querem o poder. Ainda nesta semana, 2 foram saídos do governo. Porque eram bons? Não. Pertenciam à mesma quadrilha, digamos assim. Porque se fossem bons, não teriam entrado nesse falso governo que prometeu e não cumpriu nada. Apenas prometeu, apenas se preocupou com o poder. Em meio a uma grande pandemia que está ceifando vidas, dia após dia nós vemos aumentar o número de mortos. E eles preocupados com o poder, preocupados quem sai e quem fica, se trocando 6 por meia dúzia. Ao povo não há nenhuma palavra de esperança, não há nenhum investimento. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos nos cuidando. Nós queremos sobreviver para que toda uma geração sobreviva. Nós não queremos nos expor, mas nós queremos seguir Jesus ressuscitado, aquele que faz com suas palavras arder o nosso coração. Não esses falsos profetas, não esses anunciadores de uma salvação falsa, de uma salvação para eles. Não caiamos nessa conversa de que podemos voltar a ter uma vida normal. Não. Quando sairmos desta pandemia, nós queremos ser diferentes. Isto que estamos vivendo está nos ensinando a sermos mais solidários, principalmente aqueles mais simples, principalmente aqueles que produzem a riqueza deste país. Queremos sair solidários, queremos sair ao encontro do ressuscitado aqui na terra, porque a promessa de Jesus é: eis que estarei com vocês até o final dos tempos. E estarei em vocês, não estarei apenas no meio de vocês, estarei em vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, iluminados pela presença de Cristo ressuscitado, que aqueceu os nossos corações pela palavra proclamada, preparemo-nos para reencontrá-lo na comunhão, suplicando como os discípulos de Emaús. Ficai conosco, Senhor. Quando nos sentimos fragilizados, ficai conosco, Senhor. Quando nos sentimos tentados, Ficai conosco, Senhor. quando nos sentimos fracos diante do mal, Ficai conosco, Senhor. quando nos deparamos com tanta desigualdade social, Ficai conosco, Senhor. quando vemos o planeta ser destruído pela ganância, Ficai conosco, Senhor. quando nossa fé parece insuficiente, Ficai conosco, Senhor. quando nos reconhecemos na Eucaristia, Ficai conosco, Senhor. quando desejamos caminhar contigo e nosso círculo ardeu diocesano. Ficai conosco, Quando rezamos e pensamos naqueles que estão acometidos por essa peste e naqueles que estão cuidando deles, digamos: Ficai conosco, Senhor. Senhor Jesus, que sintamos sempre arder em nossos corações quando nos falais e que saibamos sempre reconhecer-vos no sinal do pão partido e partilhado com os irmãos. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazer de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor, a nossa igreja que a mãe deseja, que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se mola sobre o altar ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazer de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor, o pão e o vinho
serão em breve o corpo e sangue do Cristo Salvador. Tal alimento nos une num só corpo, para a glória de Deus e seu louvor. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso O coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. é nosso Dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transportando de alegria pascal, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, meus irmãos e irmãs, o mistério da nossa fé. Anunciamos, ó Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 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 vinde a nós, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido, com Luís Carlos, nosso Bispo auxiliar, e todos os auxiliares da nossa arquidiocese, com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De um modo particular, Francisco do Rego, Walter Maria Marques, Elizabeth Sisotto, Paulino Bataldi, Manuel Borges, Manuela Borges, Jorge Luiz Martorelli, Antônio de Jesus Routo, Patrícia Gonçalves Cunha, que faleceu ontem, Vitor Rodrigues Pinto, Milton Martinez e Luiz Carlos Molinês, também Ana Maria Perpétuo Real. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em que nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
uma oração em que ele pede para que chamemos Deus de nosso Pai. Queremos nesta oração colocar todos os nossos irmãos que estão enfermos, principalmente aqueles que estão vítimas da Covid-19. Também queremos colocar os médicos, enfermeiros, os auxiliares da limpeza, enfim, todos aqueles que estão na linha de frente desta grande pandemia. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não odeis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que esta paz chegue principalmente nas UTIs dos nossos hospitais. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Felizes somos nós que fomos convidados para esta ceia do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos ajude a enxergar os falsos profetas. Amém. Amém. Andavam pensando tão tristes de Jerusalém Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio na cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. De que vocês estão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já veio. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes em
Concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Durante a nossa transmissão desta celebração, nós recebemos vários pedidos. Já rezamos por aqueles que estão na casa do Pai. Queremos rezar por aqueles que estão sofrendo ainda, os que estão enfermos. De um modo particular, Patrícia Dias de Oliveira, que está com Covid-19, por Guilherme Rodrigues, pelo irmão de Orminda Batista, que voltou para o UTI, infelizmente, pela família Borges, Lopes, Sapinto, também por Jailton Dantas, Cosme Bezerra, Alípio Valente,
Sinira Valente, Rosilene Abreu Torres, Wilson Rodrigues Nuno, Maria Monteiro, por Andréia e por Caio, por Irene Moraes Leitão, por Marilena, por todos os que estão infectados com esse vírus Covid-19. E também a Patrícia pede para seus filhos, Natan, Cauã e Vitória. Antes da bênção, gostaria de lembrar o que estamos lembrando em todas as missas. A nossa igreja permanece fechada, mas muita gente tem o costume de acender velas para os santos de suas devoções. Continuem com essas devoções. Para isso basta mandar um e-mail para a nossa paróquia bompartotatuapé@gmail.com, com o nome para quem quer que se acenda a vela. Nós acenderemos a vela no nosso velário. Podem ligar também para o telefone da igreja. Não se preocupem com como pagar. Quando a gente sair dessa pandemia, nós resolveremos isso. Agora é hora de rezarmos, é hora de agirmos, é hora de não deixarmos nossa fé sucumbir. Nossa fé é no ressuscitado. Então quem quiser, peça, ligue para a igreja, alguém atenderá e nós acenderemos a sua vela. Não precisa vir à igreja, porque infelizmente ela estará fechada por motivo de segurança. Também ontem nós iniciamos uma nova experiência. Para não ficar pedindo, nós estamos fazendo bolos, biscoitos para serem vendidos e ajudar um pouco a igreja. Nós temos despesas, temos funcionários, temos luz, água, telefone, enfim, uma série de despesas que temos que honrar. E a igreja está fechada, nós não temos receita. Então, para não pedir, estamos vendendo alguns produtos. Ontem já fizemos a primeira experiência, foi um sucesso. Vendemos muitos bolos e biscoitos. Aqueles que quiserem, encomendem ou pelo telefone ou pelo e-mail. E no sábado nós faremos. Nós não teremos durante a semana, mas com certeza no sábado faremos. Quem puder vir retirar, venha. Quem não puder, e se for acessível, nós iremos entregar. São preços simbólicos, mas que muito nos ajudam na manutenção da nossa igreja. Não estamos pedindo, estamos fazendo uma troca de amor e de solidariedade para com todos. Então, quem puder nos ajudar, encomende seu bolo, seu biscoito, os quitutes que estão sendo preparados por uma equipe brilhante e uma equipe valente que passou a tarde de ontem todinha preparando deliciosos quitutes para serem vendidos. Ontem todos foram vendidos rapidamente. Então aqueles que quiserem, telefone, mandem e-mail, nome, endereço e telefone para que possamos entrar em contato. No sábado nós entregaremos. A equipe que está participando dessa empreitada agradece a todos. E eu, em nome da paróquia, também agradeço a colaboração daqueles que puderem nos ajudar.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, fiquemos em casa com o Cristo ressuscitado e que Deus nos dê a esperança de sairmos de toda essa pandemia, graças a Deus. Deus Enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar na cruz. Os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, o Rei vive, porque eu sei o amanhã. Mas eu bem sei que o meu futuro,